Pessoal, vamos aqui comigo para o terceiro bloco, tá? E eu considero esse terceiro bloco o bloco mais importante da aula de hoje, certo? Então preste muita atenção que esse bloco daqui é o bloco que mais tem em prova. Então esse bloco eu dividi em dois momentos. A gente vai discutir indicadores de saúde relacionados à morbidade e indicadores de saúde relacionados à mortalidade. Primeiro, para que eu vou estudar um indicador de saúde? Então, a gente tem que entender que o indicador ele vai ser aquela lanterna que vai estar acendendo ali, vai estar me dizendo qual é o ponto crítico para eu gerar, por exemplo, uma política de saúde. Então, se eu percebo que a minha população está morrendo muito, eu preciso parar e entender o que é que está acontecendo ali, quais são as doenças que estão acometendo essa população para eu fazer o quê? Medidas de saúde voltadas exatamente para o sofrimento dessa população. Então, os indicadores eles vão ser exatamente isso, né? São números que vão mostrar aonde eu devo estar agindo em relação às minhas políticas de saúde. Beleza, quando a gente fala desses indicadores, a gente tem que entender da onde vem essa informação. Então, finalmente, aonde eu consigo ir lá e ter acesso a esses dados, né? Então, a gente tem alguns sistemas específicos de informação aqui no país, tá? Então, um dos principais é o SINASC, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos. Quem alimenta aqui esse sistema é a DNV. Então, você está rodando, por exemplo, lá na sala de parto, nasce uma criancinha, você ajuda ali o pediatra a preencher aquela DNV, a Declaração de Nascido Vivo, né? Então, essa declaração ela vem para cá para alimentar o SINASC. Beleza, o que seria o CISAB, que antigamente era conhecido como CIAB, é o Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica. Então, é um sistema específico, né, que coleta dados aí da atenção básica. E o SIM? O SIM é um sistema de informação aí bem antigo, né? Ele data lá da década de 70, que ele traz para a gente informações sobre a mortalidade brasileira, né? Ou seja, eu quero saber do que é que se morre mais, como a gente tinha discutido nesse bloco passado, eu preciso ir lá no SIM, né? Para saber por que essa população está morrendo e de quê, tá? Então, quem vai alimentar o SIM é o quê? É a declaração de óbito, né? Então, aquele atestado de óbito lá que você preenche, a declaração de óbito, ela vai aí uma via para o SIM. Beleza, e o que seria o SINAM? O SINAM a gente vai discutir ao longo do ano, nessas próximas aulas, quando a gente falar de agravos de notificação compulsória. Então, tem algumas doenças que eu preciso notificar rapidamente para a vigilância para que sejam tomadas aí providências, certo? Então, quem vai alimentar aí o SIM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, é aquela tua ficha aí de notificação compulsória. E o que seria o CIH? Então, o CIH é o Sistema de Internações Hospitalares. Quem alimenta esse sistema vai ser justamente aquela via que você preenche de AIH, de Autorização de Internação Hospitalar, né? Então, através do CIH, a gente tem aí várias informações sobre quanto tempo os pacientes, em média, ficam internados, de que esses pacientes se internam mais, tá? Então, a gente tem aí várias informações sobre internações hospitalares. E o CIA? O CIA é o Sistema de Informação Ambulatorial. Então, ele traz justamente aspectos relacionados aí aos atendimentos ambulatoriais, né? Então, quantos atendimentos estão sendo feitos? Essas consultas são mais de neuro, de oftalmo, de endócrino. Então, a gente vai ter aí todos esses dados. Beleza, entendendo isso, vamos passar agora para os indicadores de morbidade, pessoal, tá? Então, são medidas de frequência de morbidade. Quais são os dois principais? Prevalência e incidência. E, afinal, o que é isso e qual a diferenciação entre eles? Então, prevalência é o número total de casos de uma doença. Ponto. Então, isso daí é prevalência. A gente vai discutir o que é o coeficiente de prevalência, tá? Então, você tem aqui em uma cidade específica, um total de 100 mil pessoas hipertensas, tá? Então, a gente percebe que a prevalência vai ser 100 mil pessoas, então é um número bruto, tá? Quando eu relativizo esse número, ou seja, eu pego o total de casos de pessoas doentes e divido por aquela população, eu vou ter o que a gente chama de coeficiente de prevalência. Certo? Então, o coeficiente vai ser o número total de casos naquele local dividido aí por uma população específica e que seria a população exposta para ter essa doença. Beleza, e a prevalência vai medir o quê? Né? Todas essas medidas que a gente vai ver aqui, elas vão medir risco,
tá? Então, são coeficientes que vão ditar para a gente aí um risco. Então, a prevalência vai te ditar o risco de você ser doente, tá? Então, prevalência, lembrar que é um número estático, são todos os doentes. Eu não quero saber se aquela pessoa ficou doente há 10 anos atrás, se aquela pessoa ficou doente ontem, tá? Eu estou indo lá e estou tirando uma foto dessa população nesse exato momento. E o que seria a incidência? A incidência, pessoal, são só casos novos, tá? Então, são só casos novos naquele período específico. Então, eu tenho aqui que na cidade de São Paulo, no ano de 2020, tiveram aí 100 mil casos de uma doença X. Então, a incidência vão ser só os 100 mil, que são os casos novos que ocorreram naquele ano. Então, perceba que, ao contrário da prevalência, eu não coloco os casos antigos, né? Eu coloco só os casos novos. E o coeficiente de incidência seria o quê? É aquela relação dos casos novos dividido por aquela população exposta. Então, a gente está diante aí de um coeficiente de incidência. O que é que você precisa parar aqui para a gente começar a entender? Prevalência, pessoal, leva em consideração os casos antigos mais os casos novos. E a incidência leva em consideração só os casos novos. Então, consequentemente, a prevalência e a incidência elas vão se interrelacionar. Concorda? Então, como é que acontece essa interrelação? A prevalência ela vai ser igual à incidência vezes a duração de uma doença. Isso a gente tendo incidência fixa e uma duração fixa dessa doença. Então, por exemplo, temos aí uma doença-chave, né? Diabetes. Então, se eu quiser calcular aqui a prevalência, eu preciso colocar a incidência que está acontecendo ali de casos novos anuais, dividido pela duração daquela doença. Então, eu preciso ver aí se geralmente esses pacientes vivem aí 10, 20 anos com essa doença, tá? Então, eu tenho aqui a relação de prevalência e de incidência. Beleza, então levando em consideração isso, vamos só revisar aqui esses coeficientes. Então, o que seria o coeficiente de prevalência? Casos novos mais os casos antigos daquela doença dividido ali pela população exposta, tá? O que seria o coeficiente de incidência? Só os casos novos dividido pela população exposta naquele período. O que é que vale a pena a gente destacar aqui, tá? É a população exposta, pessoal. Cuidado, que isso pode ser uma pegadinha de prova para você, tá? Perceba, ele pode pedir para você calcular o coeficiente de prevalência ou de incidência de câncer de próstata, certo? E ele te deu ali a população total, homens, mulheres. Então, perceba que aqui eu vou colocar, se for prevalência, os casos novos e os antigos e as pessoas que ainda têm essa doença e vou dividir pelo número total de homens, tá? Então, eu divido sempre pelo número total da população exposta, certo? A mesma coisa, por exemplo, se ele te pedir aí câncer de colo uterino. Então, eu vou colocar os casos novos ou casos novos somados aos casos antigos e vou dividir pela população de mulheres, certo? Então, só para a gente deixar isso daqui bem amarradinho. Então, o que é que pode aumentar ou diminuir essa prevalência, tá? Então, antes da gente iniciar isso daqui, pessoal, vamos só relembrar ali a fórmula que prevalência vai ser igual à incidência vezes a duração. Consequentemente, se a incidência dessa doença aumentar, você aumenta a prevalência também. Se a duração dessa doença aumentar, você também aumenta a prevalência, né? Então, de cara, a gente já tem aí essa relação com a fórmula que a gente já tinha aprendido. E o que mais, né? Então, se você tiver aí um aumento do número de casos, obviamente vai aumentar tanto a incidência, né? Porque vão ser casos novos, como vai aumentar aí a prevalência. Se você tiver uma diminuição da mortalidade daquelas pessoas que têm aquela doença, né? Então, a gente tinha, por exemplo, pessoas hipertensas e essas pessoas, elas tinham muitos eventos coronarianos. Com o advento aí das medicações relacionadas à hipertensão, a gente teve uma melhora da sobrevida desses pacientes, que permanecem doentes, mas obviamente morrem menos. Então, a gente teve uma diminuição da mortalidade de pessoas com essa doença, então mais pessoas doentes vão estar ali. Então, a gente aumenta essa prevalência. E a imigração de doentes, ou seja, você tem uma cidade que faz fronteira aí com outro país e saem pessoas desse país, pessoas doentes que vão aí para a tua cidade. Então,
Ou seja, a chegada de gente doente vai aumentar aí a tua prevalência. E em contrapartida, o que é que diminui? Então, pacientes curados, obviamente, eles não são mais doentes, então vai diminuir aí a tua prevalência. O aumento da mortalidade de pessoas com a doença, por quê? Porque pegou a doença, morreu, então a gente não vai ter mais uma prevalência tão alta, né? Então a pessoa adquire essa doença, mas naquele período de tempo ela morre. Ou seja, a gente vai ter uma diminuição de gente doente e a emigração desses doentes, ou seja, essas pessoas saindo daquela localidade e indo para outra. Né? Então, isso daí seriam os principais fatores que podem subir ou diminuir aí a tua prevalência. E em relação à incidência, é bem mais simples, pessoal, da gente entender. A incidência ela vai aumentar se tiver um aumento do número de casos novos, obviamente, e se tiver aí um aumento dos testes diagnósticos. Perceba, você é um médico aí de unidade básica de saúde e você quer fazer uma intervenção específica para paciente diabético. E aí você começa a solicitar aí para várias pessoas exames relacionados aí ao diagnóstico de diabetes. E, consequentemente, vai aumentar aí o número de casos novos. Perceba que não foi você que deixou a população com aquela doença. Você só fez o maior número aí de diagnósticos, tá? E o que é que diminui? A diminuição do número de casos novos e a diminuição dos testes diagnósticos, né? A gente vivenciou também isso em uma pandemia. A gente viu que pela pandemia da Covid-19, muitos estados ficaram aí sem seus reagentes, logo nesse início dessa pandemia. E a gente, obviamente, teve aí uma diminuição da incidência de Covid-19, não porque a doença parou de circular, mas porque eu não tinha como fazer teste, estava faltando teste aí no mercado, tá? Então, só para a gente fazer esse paralelo importante sobre esses coeficientes. Beleza, pessoal, e para a gente fechar aqui, a gente vai discutir aqui só sobre esses conceitos aí de morbidade. Então, iniciando com letalidade, né? O que seria letalidade? Seria aí o número de casos fatais. E geralmente esse coeficiente é dado como? Então, o número de casos fatais dividido aí pelo número de pessoas doentes. Então, letalidade é a capacidade daquele micro-organismo de causar casos fatais, ou seja, de levar o paciente ao óbito. E o que seria virulência? Seria a capacidade do micro-organismo de causar aí casos graves ou fatais, tá? Beleza, e aí tem mais dois conceitos que são importantes, que seria o conceito de infectividade e o conceito de patogenicidade. Então, o conceito de infectividade seria a capacidade do micro-organismo de adentrar no seu organismo, de se alojar, se multiplicar dentro daquele hospedeiro, tá? Ou seja, de infectar aquele hospedeiro. Já o conceito de patogenicidade é aquele conceito que está associado ao micro-organismo de produzir uma patologia, de produzir uma doença naquelas pessoas que estão infectadas. O conceito de imunogenicidade está atrelado aí à habilidade do micro-organismo de induzir imunidade específica, ou seja, o conceito de imunogenicidade é a capacidade dele de, uma vez dentro de um hospedeiro, ele conseguir ali induzir a imunidade, tá? E o poder invasivo seria a capacidade desse micro-organismo de se difundir naquele organismo, tá? Então, é a capacidade dele de adentrar aquele hospedeiro e se difundir nele. Beleza, de posse aí de todos esses conceitos que a gente já viu nesse bloco todo, vamos responder aí essa questão aqui da PUC São Paulo de 2019, que diz o seguinte: em 2019, o município X registrou 60 novos casos de tuberculose. Além disso, a gente já tinha aí 10 casos, então foram 60 novos e 10 casos que já tinham, que já vinham em tratamento aí desde 2018. Então já tínhamos aí 10 pessoas doentes, tá? Durante 2019, ocorreram 2 óbitos por tuberculose. Considerando-se que a população do município X é de 100 mil habitantes, né, sendo aí 50 mil maiores de 15 anos, pode-se afirmar que a incidência de tuberculose foi de... Então vamos lá, pessoal, incidência, a gente sabe que tem que ser casos novos. Quais foram os casos novos que a gente conseguiu detectar aí em 2019? 60 novos casos dividido aí pela população suscetível de ter a doença, ou seja, os 100 mil habitantes. Totalizando aí, a gente vai ter o quê? 6 casos por 10 mil habitantes. Caso ele pedisse a prevalência, a gente sabe que são os casos antigos mais os casos novos. Então, a gente colocaria aí os 60 mais 10.
entraria aí esses óbitos, se ele pedisse a prevalência no final do ano de 2019, entrariam também os óbitos, tá? Eu não sei em qual etapa do ano esses óbitos ocorreram, mas ele pedindo aí a prevalência no final de 2019, eu saberia com certeza que os óbitos já teriam ocorrido, então eu subtraía aí os 2 óbitos, né? Então a gente teria aí 60 mais 10, 70, menos 2, 68. Então, a gente ia ter 68 casos dos antigos e dos casos novos dividido aí pela população exposta. Beleza, pessoal? Então, fechamos esse bloco aqui.